Narrativa. Aconteceu numa noite de quinta-feira com pizza requentada do Tonis do centro. Estávamos sentados na mesa da cozinha e ela estava rolando o celular enquanto falava da mais nova ideia de negócio do irmão dela, Ethan. Eu estava ouvindo, fazendo que sim com a cabeça nos momentos certos, quando ela levantou o olhar e disse algo que mudou tudo. Sabe, minha família sempre vai vir em primeiro lugar em toda decisão. Você é a segunda prioridade, talvez a terceira. Ela falou isso tão casualmente, como se estivesse comentando do tempo. Sem emoção, sem hesitação, só uma constatação de fato. Eu larguei a fatia de pizza e olhei para ela. Bom saber onde eu fico. Ela deu de ombros. Só estou sendo honesta. Sangue é mais grosso que água e eles estavam aqui antes de você. Foi isso. Sem discussão depois, sem tentar amenizar o golpe. Ela voltou pro celular, provavelmente mandando mensagem para a irmã dela, Jennifer, sobre algum drama familiar que eu inevitavelmente seria esperado para ajudar a resolver. Terminei de comer em silêncio, vendo ela digitar sem parar. Ela não fazia ideia de que tinha acabado de me entregar o projeto do nosso futuro. Ou melhor, do meu futuro. Mais tarde naquela noite, enquanto ela dormia, eu me sentei no notebook e abri uma nova janela do navegador. Primeira parada, o site do Grace Community Bank do centro. Eu vinha usando nossa conta conjunta no Banco Grande há anos, mas naquela noite eu estava procurando algo diferente. Algo que fosse só meu. O processo de abertura foi direto. Conta corrente, conta poupança, as duas só no meu nome. Usei o endereço do trabalho para receber os extratos. Não precisava complicar com correspondência chegando em casa. Em seguida, abri um simulador de pré-aprovação de financiamento imobiliário. Eu ganho um salário decente como coordenador de projetos, não sou rico de jeito nenhum, mas estável. Eu vinha colocando dinheiro na nossa poupança conjunta há anos, achando que estávamos construindo algo juntos. Descobri que eu só estava financiando o fundo de emergência da família dela. Às 2 da manhã, eu já tinha consultas marcadas com 2 bancos diferentes e uma reunião provisória com um corretor de hipoteca para o fim de semana. Também salvei nos favoritos vários sites de imóveis e comecei a olhar propriedades dentro do meu orçamento. Na manhã seguinte, ela estava correndo para se arrumar para o trabalho, reclamando que os pais dela precisavam de ajuda com o imposto predial de novo. Ela pegou o café e a bolsa, me deu um beijo no rosto como se nada tivesse mudado e saiu porta afora. Provavelmente vou chegar tarde hoje, gritou por cima do ombro, vou encontrar com a Jennifer e o Ethan para falar da situação do papai. Beleza, respondi, já mentalmente planejando as coisas que faria no horário de almoço. Na tarde de sexta, eu já tinha aberto a nova conta e feito o primeiro depósito. O depósito direto ia levar uma semana para mudar, mas eu transferi metade do que tinha na poupança conjunta para começar a montar meu fundo de independência. Ela nunca olhava os extratos mesmo, muito ocupada gerenciando a crise dos outros. No sábado de manhã, falei para ela que ia encontrar uns caras do trabalho para ver o jogo. Em vez disso, passei 3 horas com Richard Faulkner, um corretor de hipoteca que me explicou exatamente o que eu podia comprar e qual era meu cronograma. A maioria das pessoas acha que precisa ter crédito perfeito e uma entrada enorme, ele falou, olhando minha documentação, mas você tem renda estável, uma poupança decente e nenhuma dívida grande. Você pode fechar algo em até 60 dias se quiser. Naquela noite, ela ficou 2 horas no telefone com a mãe dela, falando do restaurante fracassado do irmão e como talvez precisassem ajudar com o pagamento do aluguel dele. Eu fiquei no sofá pesquisando estratégias de investimento e planejamento de aposentadoria. Você tá nem ouvindo? Ela perguntou, tampando o telefone. Cada palavra, menti com naturalidade. Parece que o Ethan tá numa situação difícil. Ela assentiu e voltou para a conversa, achando que eu ia estar pronto para abrir a carteira quando a reunião familiar terminasse. No domingo de manhã, eu rodei por 3 bairros diferentes, sentindo que meu dinheiro podia comprar. Não estava procurando nada chique, só algo sólido que fosse meu. Um lugar onde eu não precisasse me preocupar com sogros aparecendo sem avisar ou reuniões familiares na minha sala sobre quem precisava de dinheiro esse mês. Até domingo à noite, eu já tinha um favorito. Uma casa pequena de 2 quartos num bairro tranquilo, quintal decente, estrutura boa. O preço pedido era exatamente o que eu podia pagar, e a localização era perfeita. Perto o suficiente do trabalho, longe o suficiente do drama. Ela passou o domingo no telefone com vários membros da família, coordenando algum tipo de estratégia de intervenção para os problemas financeiros do irmão. Eu ouvi ela mencionar meu nome 2 vezes, as duas no contexto de ele vai entender e a gente dá um jeito. Naquela noite, enquanto a gente se arrumava para dormir, ela finalmente olhou do celular por tempo suficiente para me notar. Você ficou quieto esse fim de semana. Tudo bem? Só pensando. Falei, escovando os dentes. Pensando no quê? Cuspi a pasta e olhei para ela no espelho do banheiro. Prioridades. Ela riu. Não pensa demais. Coisa de família é complicado, mas sempre dá jeito. Com certeza dá. Respondi, apagando a luz. Deitado na cama ouvindo a respiração dela, percebi que ela estava absolutamente certa sobre uma coisa. Coisa de família era complicado, mas ela tinha feito a escolha dela sobre quem era família, e eu tinha feito a minha sobre quem vem em primeiro lugar na minha vida. Na segunda de manhã, eu tinha outra consulta, dessa vez com um consultor financeiro. A reunião de segunda com o consultor financeiro foi melhor do que eu esperava.
Daniel Blackburn era um cara direto que não tentou me empurrar pacotes de investimento complicados que eu não podia pagar. Sentamos no escritório simples dele enquanto ele analisava a minha situação. Você quer construir patrimônio de forma independente? Ele falou, olhando meus números. Jogada inteligente. Diversificação não é só sobre ações e títulos. É sobre estratégia de vida também. Ele recomendou uma abordagem simples em 3 partes. Maximizar as contribuições pro 401k, abrir um roteiro e continuar enchendo o fundo de emergência. Nada sofisticado, mas fundamentos sólidos que iam crescer com o tempo. A chave é consistência, ele explicou. Pequenas quantias investidas regularmente ganham de quantias grandes investidas esporadicamente. Você está jogando o jogo longo agora. Na terça, eu já tinha ajustado as deduções da folha de pagamento e aberto o IRA. Meu salário líquido caiu um pouco, mas eu estava construindo algo que pertencia inteiramente a mim. Sem copropriedade, sem reunião familiar necessária para acessar meu próprio dinheiro. A quarta trouxe o primeiro teste da minha nova abordagem. Ela chegou em casa frustrada, jogando a bolsa no balcão com mais força que o necessário. O dono do imóvel do Ethan tá ameaçando o despejo. Ele precisa de $3.000 até sexta ou tá na rua. Levantei os olhos do jantar que estava preparando. Que pesado. Qual o plano dele? Ela me olhou como se eu tivesse perguntado a cor do céu. A gente precisa ajudar ele. Obviamente. A gente. Sim, a gente. Ele é família. Ela pegou o celular e começou a digitar. Eu já falei pra Jennifer que a gente cobre. Ela tá combinando com o papai e a mamãe pra ver quanto eles podem dar. Larguei a espátula e virei pra ela. Quando a gente discutiu isso? A gente não precisa discutir ajudar família. Ela explodiu. É o que as pessoas fazem. Algumas pessoas. Corrigi. Mas essas decisões envolvem nosso dinheiro, o que significa que envolvem nós dois. Ela pareceu genuinamente confusa, como se eu estivesse falando outra língua. Desde quando você tem problema de ajudar minha família? Desde que você deixou claro onde eu fico nas suas prioridades. Isso a fez parar na hora. Por um momento, ela pareceu lembrar da nossa conversa de quinta noite. Mas em vez de falar sobre isso, ela fez o que sempre fazia. Desviou. Isso não é sobre prioridades. Isso é sobre fazer a coisa certa. De acordo com quem? De acordo com decência humana básica. Ela estava ficando alta agora, o que significava que achava que volume ia ganhar a discussão. Meu irmão precisa de ajuda, e a gente pode dar. Voltei a mexer o molho do macarrão. Eu não posso dar. Como assim você não pode? Exatamente isso. Eu não tenho $3.000 disponíveis pro aluguel do seu irmão. Isso era tecnicamente verdade. Meu fundo de emergência era para emergências, e o planejamento ruim de negócio do Ethan não se qualificava. Minhas novas contas de investimento estavam totalmente fora de alcance. Isso é ridículo, ela disse. A gente tem dinheiro na poupança. Você tem dinheiro na poupança. Eu venho reorganizando minhas finanças. A confusão no rosto dela era quase cômica. Ela pegou o celular e abriu o app do banco, provavelmente para me mostrar o saldo da conta conjunta. Quando viu o valor reduzido, a expressão dela mudou. Para onde foi o dinheiro? Para as minhas contas pessoais. Suas contas pessoais? Ela falou como se eu tivesse dito que gastei em cocaína. Desde quando você tem contas pessoais? Desde que decidi priorizar a mim mesmo e a minha própria vida. Ela me encarou por um longo momento, processando a informação. Dava para ver ela tentando descobrir se eu estava blefando, tendo uma crise de meia-idade ou se era sério de verdade. Você não pode estar falando sério agora. O Ethan precisa de ajuda. O Ethan precisa aprender responsabilidade financeira. Mas isso é entre ele e quem decidir bancar o próximo fracasso dele. Bancar? A voz dela falhou na palavra. Estamos falando do meu irmão. Eu sei exatamente de quem estamos falando. Do mesmo irmão que precisou de ajuda com a caução há 6 meses. E com a parcela do carro antes disso. E com a dívida do cartão antes disso. Ela abriu a boca para discutir, depois fechou. Porque sabia que eu estava certo. Dessa vez é diferente, ela disse finalmente. Sempre é diferente. Mas de algum jeito sempre envolve nosso dinheiro. Minha família sempre esteve do nosso lado. Sua família sempre esteve do seu lado. Tem diferença. Na manhã de quinta, ela tentou uma abordagem diferente. Em vez de exigir, tentou raciocinar. Olha, eu sei que você ficou chateado com o que eu falei semana passada. Talvez eu pudesse ter falado de outro jeito. O jeito não era o problema. O sentimento era. Ela sentou na minha frente na mesa do café da manhã. Família é importante para mim. Isso não significa que você não seja importante também. Significa exatamente isso, na verdade. Você mesma disse. Segunda prioridade, talvez terceira. Eu não falei por mal. Como você quis dizer então? Ela lutou para responder, o que me disse tudo o que eu precisava saber. Ela não tinha falado errado. Tinha sido honesta pela primeira vez.
E agora estava tentando voltar atrás porque precisava de algo. Podemos deixar essa conversa de lado e focar na situação do Ethan, ela perguntou. Não tem nada para deixar de lado. Você foi clara sobre suas prioridades, e eu ajustei as minhas de acordo. O que isso significa? Significa que eu não vou mais bancar as emergências da sua família. A manhã de sexta trouxe pânico. O prazo do Ethan estava chegando, e o plano de financiamento familiar tinha ficado curto. Os pais dela podiam dar $500. A Jennifer conseguia 300. Faltavam $2.200. Por favor, ela falou, parada na porta do quarto enquanto eu me vestia para o trabalho. Eu te pago de volta. Com que dinheiro? Eu pego horas extras. Eu dou um jeito. Você vai dar um jeito do mesmo jeito que o Ethan deu jeito no plano de negócio dele? Ela se encolheu com isso, mas insistiu. Isso é importante para mim. Eu entendo. Mas a importância para você não anula a minha segurança financeira. Desde quando você se preocupa com segurança financeira? Desde que percebi que talvez precise me virar sozinho algum dia. Naquela tarde, eu fiz uma oferta na casa que estava de olho. Preço total pedido, fechamento rápido, entrada em dinheiro da minha nova conta poupança independente. O vendedor aceitou na hora. Eu seria proprietário em 30 dias, e seria inteiramente meu. A papelada do fechamento ficou na minha mesa no trabalho como uma pequena vitória. 30 dias até eu ter algo que existia completamente fora da esfera de influência da família dela. Sem hipoteca conjunta. Sem patrimônio compartilhado. Sem votação em comitê necessária para tomar decisões sobre minha própria propriedade. O Ethan acabou pegando dinheiro num agiota, o que resolveu a crise imediata dele e criou um problema maior a longo prazo. Mas isso já não era mais minha preocupação. Ela passou o fim de semana alternando entre tratamento de silêncio e comentários passivo-agressivos sobre meu egoísmo. Eu passei pesquisando sistemas de segurança residencial e entrevistando empreiteiros para as atualizações básicas que a casa ia precisar. Na segunda veio uma ligação do corretor de hipoteca com boa notícia. Seu score de crédito na verdade melhorou desde nosso último encontro. O banco está oferecendo uma taxa meio ponto melhor do que a gente conversou. Quanto isso me economiza? Uns $8.000 ao longo do financiamento. Sua relação dívida-renda está ótima agora que você eliminou as obrigações da conta conjunta. Interessante como me tirar das emergências financeiras da família dela melhorou minha pontuação de crédito. Na terça, abri outra conta de investimento. Essa focada em crescimento agressivo. Eu tenho 42 anos, o que me dá bastante tempo para as oscilações do mercado se equilibrarem. O Daniel tinha recomendado colocar 20% da minha poupança em investimentos de maior risco para retorno melhor a longo prazo. Você está construindo patrimônio de forma sistemática, ele tinha dito na nossa reunião de acompanhamento. A maioria das pessoas da sua idade ainda está tentando entender orçamento. Você já pensa como milionário. O comentário ficou na minha cabeça, não porque eu tivesse ilusão de grandeza, mas porque destacou quanta energia mental eu tinha desperdiçado com os problemas financeiros dos outros em vez de construir minha própria segurança. Na quarta noite, ela tentou uma nova estratégia. Em vez de brigar, tentou me incluir nas sessões de planejamento familiar. A Jennifer acha que a gente devia fazer uma reunião familiar para discutir a situação financeira de todo mundo. Sabe, botar tudo na mesa para poder ajudar melhor uns aos outros. Levantei os olhos do relatório de vistoria que estava lendo. Parece uma ótima ideia para sua família. Você faz parte dessa família. De acordo com sua lista de prioridades, eu sou no máximo membro associado. Para de jogar isso na minha cara. Eu disse que senti muito. Na verdade, você disse que poderia ter falado de outro jeito. Isso não é pedido de desculpas. É ajuste de relações públicas. Ela sentou no sofá do meu lado, o que era incomum. Normalmente ela ficava do outro lado da sala quando a gente tinha essas conversas. O que você quer de mim? Ela perguntou. Nada. Essa não é uma resposta. É a única resposta. Eu não quero mais nada de você. Eu estou cuidando da minha própria vida agora. Isso é ridículo. A gente é casado. A gente divide um contrato de aluguel e um sobrenome. Todo o resto aparentemente é negociável conforme a necessidade da sua família. Na quinta vieram os resultados da vistoria da casa. Problemas pequenos. Nada que atrapalhe o fechamento. O vistoriador recomendou atualizar o painel elétrico e colocar isolamento no sótão, mas estruturalmente a casa estava perfeita. Marquei os 2 serviços para serem feitos antes de eu pegar posse. A elétrica ia custar $1.500. O isolamento, mais 800. Dinheiro bem gasto por paz de espírito. Você andou ocupado ultimamente, ela observou no jantar. Muitas ligações. Muitas consultas. Projeto novo no trabalho. Algo assim. Ela esperou eu explicar mais, mas eu já tinha parado de oferecer informação que ela usaria contra mim depois. Se ela quisesse saber o que eu estava fazendo, que perguntasse direto. Você vai me contar o que está acontecendo? Você vai descobrir quando for importante. Na sexta veio um desenvolvimento inesperado. A irmã dela, Jennifer, me ligou direto, o que nunca tinha acontecido. Acho que houve um mal-entendido sobre a situação familiar, ela disse.
Eu não acho que houve mal-entendido nenhum. Ela diz que você está se recusando a ajudar com emergências familiares. E isso está correto. A Jennifer fez uma pausa, provavelmente esperando eu explicar ou justificar. Como eu não fiz, ela tentou outra abordagem. A gente sempre te considerou família. Legal da parte de vocês, mas sua irmã deixou claro que eu sou família opcional. Membros opcionais não têm obrigações obrigatórias. Ela só está estressada com tudo o que está acontecendo. Todo mundo está estressado com alguma coisa. Isso não cria obrigação financeira para mim. Mas você tem condições de ajudar. Aí estava. A suposição de que meu dinheiro era propriedade comunitária para os problemas da família dela. Eu tenho condições de cuidar de mim mesmo. É aí que minha responsabilidade termina. Isso parece bem egoísta. Parece prático. Qual de vocês está planejando cuidar de mim quando eu precisar? Ela não conseguiu responder porque nós dois sabíamos a verdade. Se eu perdesse o emprego amanhã, a família dela ia expressar solidariedade e esperar que eu me virasse sozinho. Mas quando eles tinham problema, minha conta bancária era a primeira solução considerada. Na manhã de segunda, eu me reuni com um advogado para discutir estratégias de proteção de patrimônio. Não porque eu estivesse planejando o divórcio, mas porque queria entender minhas opções se obrigações familiares virassem obrigações legais. Propriedade separada adquirida antes do casamento continua separada, ele explicou. Propriedade separada adquirida durante o casamento com recursos separados também continua separada. A chave é manter documentação clara. E mistura de patrimônio? Evite totalmente. Mantenha suas finanças completamente segregadas. Se sua esposa contribuir com pagamentos de hipoteca na sua propriedade separada, ela pode reivindicar parte da propriedade. Bom saber. Fiz uma nota mental de pagar todas as despesas da propriedade exclusivamente das minhas contas. Naquela noite, ela estava me esperando com extratos bancários impressos espalhados na mesa da cozinha. A gente precisa conversar. Os extratos estavam marcados com marca-texto amarelo onde o dinheiro tinha saído da conta conjunta para minhas contas pessoais. Ela claramente tinha passado horas analisando tudo, tentando descobrir exatamente quanto eu tinha reposicionado. $12.000, ela disse, apontando para os cálculos dela. Você transferiu $12.000 sem discutir comigo. Sentei na frente dela e olhei a matemática dela. Seus números estão corretos. Só isso. É só o que você tem a dizer. O que mais você gostaria que eu dissesse? Uma explicação seria legal. Talvez um pedido de desculpas por esconder isso de mim. Eu não estava escondendo nada. Eu estava gerenciando minhas finanças. Tem diferença. Ela remexeu nos papéis, procurando algo que desse vantagem para ela nessa conversa. Metade desse dinheiro veio dos meus salários também. Metade do dinheiro que entrou na conta conjunta veio dos seus salários. O dinheiro que eu transferi veio das minhas contribuições para aquela conta. Não é assim que casamento funciona. De acordo com quem? De acordo com bom senso. A gente junta os recursos e toma decisões juntos. Você junta nossos recursos e toma decisões para sua família. Eu decidi sair desse arranjo. A conversa foi interrompida pelo celular dela tocando. Ela olhou o identificador e o rosto dela ficou pálido. É a mamãe. Atendeu no terceiro toque. E eu consegui ouvir o pânico na voz da sogra mesmo estando do outro lado da mesa. Algo sobre notificação de execução hipotecária e prazos do banco e precisar achar dinheiro imediatamente. Calma, mãe. Começa do começo. A sogra explicou que tinham recebido a notificação final. 60 dias para colocar a hipoteca em dia ou enfrentar execução. Deviam 8 parcelas atrasadas mais multas e taxas. Total, $24.000. Como chegou nisso? Minha esposa perguntou. A sogra começou uma história sobre contas médicas e redução nos pagamentos da Previdência e ajudar o Ethan com emergências anteriores. O mesmo ciclo que vinha drenando as finanças deles há anos só tinha acelerado. A gente tentou refinanciar, mas nosso crédito tá muito ruim agora. O banco não quer mais negociar com a gente. Minha esposa olhou para mim do outro lado da mesa enquanto a mãe continuava falando. Dava para ver ela fazendo contas mentais, somando os recursos da família e chegando curto. Eu te ligo de volta, mãe. Preciso falar com todo mundo. Desligou e encarou os extratos bancários entre a gente. Você ouviu tudo isso? Ouvi. Meus pais vão perder a casa. Isso é lamentável. Ela esperou eu oferecer soluções, sugestões, qualquer coisa que indicasse que eu planejava ajudar. Como eu fiquei quieto, ela foi mais direta. A gente precisa ajudar eles. Você precisa ajudar eles. Eu preciso proteger meu próprio futuro financeiro. Isso é diferente da situação do Ethan. Isso é a casa deles. É o mesmo padrão com apostas mais altas. Decisões financeiras ruins levando a emergências que viram responsabilidade de todo mundo. Esses são meus pais. Eu entendo quem eles são. Mas entender relacionamentos não cria obrigações financeiras. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro, o que significava que estava entrando no modo resolução de problemas.
Se a gente juntar tudo que tem na poupança, mais o que a Jennifer e o Ethan podem dar, mais talvez um empréstimo pessoal, você pode fazer qualquer conta que te faça se sentir melhor. Mas meu dinheiro não faz parte da sua equação. Como você pode ser tão frio com isso? Eu não sou frio. Eu sou consistente. Você estabeleceu que sua família vem em primeiro lugar em toda decisão. Isso é você tomando decisões sobre sua família. Mas eles vão perder tudo. Isso é consequência das escolhas deles. Adultos enfrentam consequências. Meu celular vibrou com uma mensagem da empresa de mudança confirmando o horário de sábado. Eu tinha contratado eles para levar minhas coisas pessoais para casa nova depois do fechamento. Ela viu eu olhar o celular e a expressão dela mudou de desespero para suspeita. O que foi isso? Nada importante. Me mostra. Não. Me mostra a mensagem. Eu não aceito ordens suas. Ela tentou pegar meu celular, mas eu afastei. O que você tá escondendo? Eu não tô escondendo nada. Eu tô mantendo limites. Limites? A gente é casado. Casado com alguém que deixou claro que eu não sou prioridade. Pessoas casadas que não são prioridade não têm acesso ilimitado aos negócios um do outro. Na quinta vieram mais 3 ligações da família dela. O Ethan ligou para sugerir uma reunião familiar para discutir juntar recursos para os pais. A Jennifer ligou para perguntar se a gente podia coassinar um empréstimo já que o crédito deles era melhor que o dos pais. O sogro ligou direto, o que ele nunca tinha feito, para perguntar se eu podia emprestar temporariamente contra o patrimônio da nossa casa alugada. A gente não é dono da nossa casa alugada. Falei para ele. A gente aluga. Mas você tem bom crédito. Você poderia pegar um empréstimo. Eu poderia, mas não vou. Isso é a minha casa que estamos falando. Eu entendo. Mas sua casa não é minha responsabilidade. Família ajuda a família. Sua família ajuda a sua família. Eu me ajudo. Na tarde de sexta, ela chegou cedo do trabalho, o que era incomum. Parecia que tinha chorado, o que era ainda mais incomum. Eu falei com um advogado hoje. Sobre o quê? Sobre nossos bens. Sobre o que eu tenho direito se a gente se separar. Aí estava. A ameaça que eu esperava desde que tudo isso começou. O que o advogado te falou? Que tudo adquirido durante o casamento é bem comum, incluindo suas novas contas bancárias. Ah, senti. O advogado explicou as exceções dessa regra? Que exceções? Propriedade separada adquirida com recursos separados continua separada, desde que você consiga documentar a origem dos recursos e manter separação clara. O rosto dela passou por várias expressões enquanto processava isso. Você vem planejando isso há meses. Eu venho me protegendo há meses. Tem diferença. Seu filho da puta. Eu sou o filho da puta. Você me falou exatamente onde eu ficava nas suas prioridades. Eu ajustei meu comportamento de acordo. Isso se chama adaptação. Na manhã de sábado veio a ligação que eu esperava. A Jennifer. E choro. Explicando que tinham esgotado as opções para os pais deles. A execução estava seguindo. E precisavam de um milagre. A gente é família. Ela soluçou no telefone. Família não deixa a família ficar sem teto. Sua família não deixa a família ficar sem teto. Corrigi. Minha família sou eu. E eu estou cuidando muito bem de mim mesmo. Como você consegue viver consigo mesmo? Muito confortavelmente. Na minha casa nova que eu estou mudando esse fim de semana. O silêncio do outro lado me disse que ela finalmente estava entendendo o tamanho todo da minha estratégia de independência. Você comprou uma casa? Comprei. Fechamento foi ontem. Sem contar para ninguém. Eu contei para as pessoas que precisavam saber. O banco. O corretor de imóveis. A seguradora. Todo mundo que importava para a transação. E sua esposa? E ela? Ela não me prioriza. Então eu não consulto ela. Justo é justo. Naquela noite. O caminhão de mudança carregou minhas coisas enquanto ela sentava na varanda da frente. Vendo tudo que era meu desaparecer em caixas. Ela não tinha falado uma palavra desde que os carregadores chegaram. Quando carregaram a última caixa. Ela finalmente falou. É assim que termina? É assim que começa. Para mim, pelo menos. Eu nunca quis que as coisas chegassem tão longe. Você quis dizer exatamente o que falou. Sua família vem em primeiro lugar. Sempre. Eu só estou garantindo que a minha família vem em primeiro também. Eu sou sua família. Você é minha esposa. Minha família sou eu. A manhã de domingo na minha casa nova foi diferente do que eu esperava. Silenciosa. Mas não vazia. Pacífica. Mas não solitária. Fiz café na minha cozinha. Li notícia no meu sofá. E planejei meu dia sem consultar ninguém nem me preocupar com emergências familiares. Lá pelas 10, meu celular começou a tocar. O nome dela na tela. Deixei cair na caixa postal. A segunda ligação veio 20 minutos depois.
Depois uma terceira. Ao meio-dia. Eu tinha 6 chamadas perdidas e uma sequência de mensagens de texto cada vez mais desesperadas. A gente precisa conversar. Isso é importante. Atende o telefone. Não me ignora. Meus pais precisam de uma resposta hoje. Por favor. Essa última palavra me disse tudo sobre o estado mental dela. Ela tinha passado da raiva para o desespero. O que significava que a reunião familiar tinha sido ruim. Respondi por mensagem. Estou disponível para conversar às 14 horas se você quiser passar aqui. A resposta dela foi imediata. Passar onde? Na minha casa. Minha casa nova. Me manda o endereço. Exatamente às 2 da tarde, o carro dela entrou na minha garagem. Ela ficou lá parada uns minutos. Provavelmente processando a realidade de que eu tinha comprado uma casa inteira sem mencionar para ela. Quando finalmente saiu, os movimentos dela eram duros. Como se estivesse se forçando a cada passo. Abri a porta antes que ela batesse. Lugar legal. Ela disse, olhando a sala de estar. Quando você comprou? Fechamento foi sexta. Mudei ontem. Há quanto tempo você está planejando isso? Desde a noite que você explicou minha posição no seu sistema de prioridades. Ela andou pelo andar principal, fazendo inventário. Você mobiliou também. Comprei o que precisava. Nada chique, mas é meu. Quanto isso custou? Por que quer saber? Porque a gente ainda é casado, e eu tô tentando entender o que você fez com o nosso dinheiro. Seu dinheiro ainda tá nas suas contas. Meu dinheiro comprou essa casa. Ela parou na porta da cozinha. Nosso dinheiro comprou essa casa. Não. Dinheiro do meu salário, depositado nas minhas contas pessoais, depois que eu separei minhas finanças das suas, comprou essa casa. Tem um rastro de papel documentando cada transação. Vamos ver o que um juiz diz sobre isso. A gente pode descobrir quando você quiser. Mas agora, você disse que era importante. O que você precisa? Ela pegou o celular e me mostrou um documento. Notificação de execução. Eles têm até quarta para colocar a hipoteca em dia. São 3 dias. A gente encontrou uma solução, mas precisa da sua ajuda para funcionar. Sentei na mesa da minha cozinha. Explica a solução de vocês. O marido da Jennifer consegue aprovação para um empréstimo se tiver um consignatário com bom crédito e renda suficiente. Os pagamentos mensais seriam gerenciáveis se todo mundo contribuísse proporcionalmente. Define proporcionalmente. Baseado em renda e capacidade de pagamento. Você ganha mais que qualquer um, então sua parte seria maior. Quanto maior? Ela hesitou, o que significava que o número era absurdo. $800 por mês. $800 por mês para pagar a hipoteca dos seus pais. Para salvar a casa deles. Por quanto tempo? Até eles se reerguerem financeiramente. Quando foi que alguém da sua família se reergueu financeiramente? Ela ignorou a pergunta. Você topa? Não. Simples assim? Sem consideração. Sem discussão. O que tem para discutir? Você quer que eu me comprometa a pagar $800 por mês por tempo indeterminado para resolver um problema que sua família criou? Não é indeterminado. Depois que a situação da previdência do papai se resolver e a mamãe voltar a trabalhar. Sua mãe tem 67 anos. Ela não vai voltar a trabalhar. Ela pode voltar. Não vai. E a situação da previdência do seu pai está resolvida. Ele recebe exatamente o que tem direito baseado no histórico de trabalho dele. Os pagamentos não são suficientes para cobrir as despesas deles. Então as despesas deles precisam mudar. Você tá falando dos meus pais como se fossem estranhos. Eu tô falando deles como adultos que precisam viver dentro das suas possibilidades. Ela puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Por favor, eu sei que as coisas andam tensas entre a gente. Mas isso é maior que nossos problemas. Isso é exatamente nossos problemas. Sua família precisa de dinheiro. Então você espera que eu forneça. Esse é o padrão que criou nossos problemas desde o início. Se você ajudar com isso, eu faço mudanças. A gente pode fazer terapia de casal. Trabalhar na comunicação. Que mudanças? Eu vou ser mais atenciosa com seus sentimentos quando surgirem situações familiares. Você vai ser mais atenciosa com meus sentimentos. Mas sua família ainda vai vir em primeiro lugar em toda decisão. Não foi isso que eu disse. Foi isso que você quis dizer. Você quer que eu banque o estilo de vida da sua família. E em troca, você vai ser mais gentil ao pedir. Isso não é justo. Justo seria sua família assumir responsabilidade pelas próprias decisões financeiras. Justo seria o Ethan arrumar um emprego que pague as contas dele. Justo seria seus pais mudarem para algo que eles possam pagar. Eles moram naquela casa há 30 anos. E tiveram 30 anos para construir patrimônio e estabilidade financeira. Em vez disso, passaram 30 anos socorrendo os filhos e vivendo acima das possibilidades. Ela estava chorando agora, o que era uma tática que ela já tinha usado antes quando lógica não funcionava. Eu não consigo ver eles perderem a casa.
Você não precisa ver. Você pode participar. Arrumar um segundo emprego. Liquidar sua aposentadoria. Vender seu carro e comprar algo mais barato. Tem várias formas de ajudar que não envolvem meu dinheiro. Essas sugestões são ridículas. São exatamente o que você está me pedindo para fazer. Sacrificar minha segurança financeira pelo planejamento ruim da sua família. Você tem mais recursos que eu. Porque eu fiz escolhas diferentes. Eu não tenho dívida de cartão de crédito. Eu não tenho parcela de carro. Eu não tenho empréstimo estudantil. Eu fui cuidadoso com dinheiro enquanto sua família foi descuidada. Então você está punindo eles por não serem perfeitos. Eu tô me protegendo das consequências da imperfeição deles. Ela enxugou os olhos e tentou outra abordagem. E se eu te pagar de volta? Com que dinheiro? Você mal consegue pagar sua parte do aluguel do apartamento antigo. Eu dou um jeito. Do mesmo jeito que o Ethan deu jeito no plano de negócio dele. Para de me comparar com meu irmão. Eu tô comparando a abordagem da sua família com dinheiro. É tudo a mesma abordagem. Gastar primeiro. Se preocupar com consequências depois. Esperar que outras pessoas resolvam os problemas. Essa é a casa deles. É uma casa que eles não podem pagar. Lar é onde você consegue gerenciar suas despesas com responsabilidade. Ela se levantou de repente. Não acredito que você é tão egoísta. Não acredito que você acha que autopreservação é uma coisa ruim. Ela ficou ali parada na minha cozinha, os olhos vermelhos, o celular ainda na mão com a notificação de execução aberta na tela. O silêncio durou tanto que dava para ouvir o relógio da sala marcando os segundos. Finalmente ela respirou fundo, como quem toma a última decisão de uma vida inteira. Tá bem, disse, a voz rouca. Você venceu. Eu não respondi nada. Não tinha vitória para comemorar, só alívio. Ela continuou. Eu vou embora hoje mesmo. Pego minhas coisas no apartamento, fico na casa da Jennifer até conseguir algo. Segunda-feira eu entro com o divórcio. Meu advogado já tá com tudo pronto. Como você documentou cada centavo, não vou brigar por nada que já é seu. Mas o que sobrou na conta conjunta e o que eu trouxe pro casamento é meu. Só isso. Fez uma pausa, me encarando como se tentasse encontrar o homem com quem casou anos atrás. Você virou exatamente o que sempre teve medo de virar, em alguém que coloca dinheiro acima de gente. Espero que essa paz que você tanto queria valha o preço. Pegou a bolsa, passou por mim sem encostar, abriu a porta da frente e saiu. O carro deu ré na garagem, o barulho do motor sumindo rua abaixo. Fechei a porta. A casa ficou quieta de novo. Quietinha, segura, minha. Sentei no sofá, abri uma cerveja e olhei pro teto novo, limpo, sem nenhuma rachadura. Pela primeira vez em anos eu não tinha nenhuma mensagem de emergência piscando no celular. Nenhum parente precisando de nada. Nenhum prazo alheio me sufocando. Era liberdade absoluta. E era vazia pra caralho. Levantei, joguei a cerveja quase intacta no lixo e abri o notebook. Entrei no site da companhia aérea. Havia um voo para Seattle na sexta-feira seguinte, ida só, 11 dias inteiros sem compromisso nenhum. Comprei a passagem sem pensar duas vezes. Antes de fechar o notebook, mandei uma única mensagem para ela. Boa sorte com tudo. De verdade. Quando você precisar conversar como gente grande, sem chantagem e sem drama familiar no meio, me liga. A porta não tá trancada para sempre. Enviei, desliguei o celular e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela do meu quarto, só meu. Fiz café, coloquei uma playlist antiga que a gente ouvia junto no começo do namoro e, pela primeira vez em muito tempo, sorri sem peso nenhum no peito. A história entre a gente acabou ali, naquela cozinha, naquele domingo. Mas a minha história? Essa mal tinha começado.